Boa tarde, turma. Hoje na aula de Geografia, a gente vai falar sobre uma região. A gente viu que o Brasil, por ser um país grande, ele foi dividido em 5 regiões, né? Região Norte, região Nordeste, região Sul, região Sudeste e região Centro-Oeste. Hoje nós veremos a região Norte. Esse é o mapa da região Norte. Aqui nós temos os estados que formam essa região, suas capitais, né? Suas capitais. E aqui é a sigla do estado, né? O F, que é a Unidade Federativa do Estado. A região Norte, ela é formada por Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. A região Norte, ela é a maior região brasileira em extensão territorial, né? Em seu tamanho, ela é a maior região brasileira. Mas o número da população, ela é a segunda região com menor número de habitantes. Ela perde apenas para a região Centro-Oeste, que fica em primeiro lugar. Ela fica em segundo lugar no número da população, porque essa região tem poucos habitantes. Segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2010, os habitantes dessa região eram 15.864.454 habitantes na região. Aqui são os estados que a gente viu, os 7 estados, né, que formam a região Norte. Formação da região Norte. A população dessa região, como foi que ela foi formada. Os primeiros habitantes dessa região foram os indígenas, até porque a gente viu que todo o Brasil, os primeiros habitantes foram os indígenas. Então, todas as regiões são formadas, né? Tem na sua formação indígenas. Os indígenas, né? Os seus descendentes, e ainda hoje representa uma parcela expressiva na região. A região Norte, o maior número de população, a maior quantidade de habitantes de lá são indígenas ou descendentes. Atualmente, nessa região, os indígenas vivem em aldeias isoladas na floresta, em reservas indígenas e também em áreas urbanas. No final do século XIX, a região Norte, ela atraiu brasileiros de outros estados, principalmente aqui do Nordeste, né? Atraiu principalmente nordestinos para trabalhar na extração da borracha. Muitos nordestinos foram para essa região trabalhar na extração do látex e eles ficaram conhecidos como soldados da borracha. Demografia. A demografia da região Norte. A demografia é o quê? É a quantidade da população. Então, a densidade demográfica, ela se refere à quantidade de habitantes do local, seja país, estado ou município. E essa quantidade de habitantes, ela é dividida pela área do local, o tamanho. Aqui, nós vamos observar nesse mapa o quê? A área, qual é a área? Região Norte. Região Norte. E para saber quantos habitantes se encontram localizados aqui, eles pegam a extensão, o tamanho da região, o número e divide pelo número de habitantes. Aí aqui na legenda do mapa vocês vão observar que tem habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com a cor, tem quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. A cor mais clara aqui diz que tem menos de um habitante. Então, observando aqui a região Norte, vocês vão ver que tem áreas, sem população. O maior número de habitantes está localizado aqui, nas capitais. Podem observar de acordo com a legenda. Aqui nós vamos ver os grupos étnicos. Os grupos étnicos da região, nós temos os seringueiros. Quem são os seringueiros? O que eles fazem, né?
Os seringueiros é uma figura típica da região, porque são pessoas que trabalham na extração do látex, que é o líquido retirado da seringueira. E aqui nós temos uma imagem, né, de uma seringueira, como é feita a retirada desse látex. Aqui nós temos várias seringueiras e o seringueiro trabalhando. A seringueira, ela é uma árvore típica da floresta amazônica. Temos também os ribeirinhos. Quem são essas pessoas, né? Elas são aquelas que moram nas margens dos rios, em casas que são chamadas de palafitas, que são essas casas aqui. E elas vivem da pesca artesanal. É a principal atividade dessa população. Olha aqui, a imagem, as casas, né, as palafitas, nas margens dos rios. E aqui, ó, pessoas trabalhando, ó, pescando. Temos também os indígenas, né, que faz parte da formação dessa região e eles ainda continuam lá. Eles vivem, como vivem os indígenas? Eles vivem da agricultura, da caça e da pesca. E de acordo com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, existe cerca de 180 mil indígenas na região. É a maior população indígena do Brasil. Se encontra aqui nessa região. Além dos seringueiros, ribeirinhos e os indígenas, nós também temos nessa região como os grupos étnicos, os babassueiros, as quebradeiras de coco, os quilombolas, os varjeiros, os caiçaras, entre outros, tá, gente? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda aprendendo um pouco mais sobre a região norte. Bons estudos. Até a próxima.